Boa tarde a todas e a todos, especialmente a todas, porque devo dizer que a Câmara de Vereadores de São Paulo tem poucas mulheres, mas essa Câmara de Deputados nos impressiona negativamente pela pouca quantidade de mulheres presentes. Eu acho que é muito importante saudar principalmente as mulheres que, apesar de tudo, ousam participar da política, acompanhar as discussões, estar presente em todos os locais. Bem, eu sou a Sâmia Bonfim, sou vereadora na cidade de São Paulo, mas ainda antes disso, sempre fui militante feminista e militante sobre o tema da educação. E eu compreendo que o projeto Escola Sem Partido surgiu no último período como uma resposta à evidente ascensão e crescimento do movimento secundarista que tem se expressado em todo o país. No meu estado, por exemplo, os estudantes, no final de 2015, ocuparam mais de 200 escolas, em 2 meses. E esse processo foi um processo muito interessante. Se os senhores não puderam acompanhar, aconselho que acompanhem, que procurem entender um pouco do que foi essa história. Porque ele mostra o potencial de organização, de luta e de rebeldia da nossa juventude. E isso é fundamental para qualquer perspectiva de transformação do nosso país, porque os senhores sabem bem, por estarem na vida política, o quanto é necessário que as próximas gerações se apoderem da política para poder transformá-la. Então, o processo de ocupação das escolas foi interessantíssimo, porque ousava questionar todos aqueles poderosos e todos aqueles de poder autoritário que impediam a possibilidade de viver a educação e viver a escola em toda a sua plenitude. Foi uma verdadeira aula. E foi nesse contexto que surgiu a proposta do Escola Sem Partido. No meu ponto de vista, esse projeto tem como objetivo impor um pensamento único dentro das escolas. A princípio, ele se coloca como um projeto que visa impedir a manifestação de esquerdistas, de marxistas, todos esses termos que os senhores costumam utilizar. Mas, na verdade, ele visa impor a censura nas escolas. Vou contar um caso que aconteceu na cidade de São Paulo esse ano. Existe um vereador, que inclusive é coautor do projeto a nível municipal do Escola Sem Partido, que no início do ano resolveu, por si mesmo, visitar algumas escolas para fiscalizar o conteúdo que os professores estavam aplicando nas salas de aula. Fiscalizar se os coordenadores e os diretores, segundo ele dizia, estavam aplicando doutrinação nas escolas. Bem, os defensores do projeto Escola Sem Partido costumam dizer que, na verdade, o seu objetivo é simplesmente garantir a liberdade dos alunos na sala de aula, garantir a neutralidade da educação. Inclusive, o senhor Najib está aqui presente, eu pude assistir um debate na TV Cultura que o senhor disse isso reiteradas vezes. No entanto, se é para garantir a liberdade e a neutralidade, para que se utilizar de um expediente como esse, que é, inclusive, superar o papel do que o próprio vereador pode cumprir, que é, inclusive, um desvio de função e desvio de poder, porque foi uma autoridade parlamentar que foi até as escolas para tentar censurar e constranger os professores na sala de aula. Foi nesse momento que o tema do Escola Sem Partido surgiu com força na Câmara de Vereadores. Mas eu vou dizer para os senhores, o projeto está completamente paralisado, porque houve uma revolta tão grande, uma revolta popular de professores, professoras, estudantes, pais e mães de aluno por essa postura autoritária e de censura por parte desse vereador, que na cidade de São Paulo, a maior e principal cidade do país, o projeto tem muita dificuldade de avançar. Inclusive porque em demais câmaras, inclusive do estado de São Paulo, o projeto foi aprovado, mas em instâncias superiores foi vetado, por ser um projeto inconstitucional. Então, em todos os lugares que foi adiante, quando chega nas instâncias superiores, ele é barrado. Por isso que essa comissão é muito importante, mas saibam, se o projeto for aprovado aqui, vai ser barrado posteriormente, porque ele tem uma série de quesitos que são inconstitucionais, como foram julgados em uma série de câmaras do país. O projeto Escola Sem Partido já começa com muita desonestidade. O seu título é absolutamente desonesto. Por quê? Qual é o cidadão que vai querer que nas escolas exista organização de partidos políticos? Eu, por exemplo, detestaria que o meu filho ou a minha filha estudasse numa escola em que tivesse núcleos e comitês de base do PMDB. Ou do PSC, por exemplo. Deus me livre um filho meu que se envolva no ambiente escolar com partidos políticos como esse. No entanto, camaradas,
o título é desonesto porque vocês tentam lidar com a desconfiança e o sofrimento do povo brasileiro. Por que os pais e mães brasileiros esperam das escolas? Esperam que sejam lugares seguros, que seus filhos possam ter aulas, não ter aulas vagas, que possam ter merenda de qualidade, que possam ter uma educação de qualidade. Ninguém quer que a escola seja um espaço daquilo que vocês chamam de doutrinação. Acontece que os senhores fazem os pais e mães de aluno acreditarem que o problema da educação está nos supostos professores esquerdistas. Não, senhores. O problema da educação no Brasil é, em boa parte, dos senhores. Sabem por quê? Porque são os senhores que votam o orçamento no final de todos os anos e nunca priorizam a pasta da educação. São os senhores, por exemplo, que aqui na Câmara dos Deputados aprovaram a PEC 55, inclusive no Senado, que congela por 20 anos os investimentos nas áreas sociais, dentre elas a educação. Por exemplo, no meu estado, os parlamentares tucanos desviaram merenda das escolas. É isso mesmo, fizeram criança passar fome nas escolas para encher os bolsos de dinheiro, como costuma, inclusive, acontecer muitas vezes aqui nessa mesma casa. Então, os senhores querem que a desconfiança da população recaia sobre os professores, e não pelos senhores que são os principais responsáveis pelos desmandos na nossa nação, que são os principais responsáveis pela condição e a situação degradante que, infelizmente, as nossas escolas estão em todo o Brasil. Vocês sabem, por exemplo, que aqui em Brasília uma criança desmaiou de fome na escola, não sabem? Os senhores sabem, por exemplo, que nas escolas de São Paulo estão sendo fechadas bibliotecas, brinquedotecas, salas de aula, faltam professores e o prefeito ainda quer colocar ração para as crianças comerem no lugar das merendas. A culpa da situação das escolas não ser como deveria e não atender a expectativa das mães e pais brasileiros, infelizmente, é dos senhores. E não dos professores que, com muito custo e apesar de serem sistematicamente ignorados pelos governantes, conseguem brilhantemente desempenhar o seu papel nas salas de aula. Colegas, a educação é várias coisas, mas dentre elas é o processo de apropriação da cultura. E como cultura, vocês podem entender tudo que o homem produz. Dentre outras coisas, por exemplo, as ciências, a matemática, português, biologia, entre tantas outras. O papel do aluno na sala de aula, nisso vocês têm razão, é aprender. E o do professor não é somente ensinar, mas é estimular o processo de aprendizado, o processo pedagógico. E isso não sou eu que estou dizendo, são as principais faculdades de pedagogia no Brasil. Uma delas, inclusive, foi a que eu, felizmente, pude estudar, que é a Faculdade de Educação da USP. E, para isso, colegas, os professores eles podem se utilizar de todo e qualquer expediente que eles precisarem e que eles necessitarem. Pode se utilizar do funk, da música clássica, da música erudita, podem se utilizar de jogos, de lápis, caneta, papel. Os professores eles precisam de liberdade pedagógica para poderem exercer a sua função. E isso não é somente um princípio constitucional, como os senhores devem saber, mas isso também é um princípio para poder ter qualquer tipo de aprendizado na sala de aula. É um princípio para que todo e qualquer professor possa desempenhar a sua função, a função para a qual ele é paga, a função para a qual eles estudaram e se dedicam tantos anos da sua vida. Porque vocês sabem, muitas vezes a gente identifica no professor como um herói. Afinal de contas, não é fácil encarar tanta dificuldade e tanto descaso e ainda assim conseguir dar uma aula. Mas o professor ele não é só um herói, ele é um profissional e deve ser considerado como tal. E, para isso, ele precisa, sim, de todos os instrumentos e de liberdade pedagógica. Não pode existir nenhum tipo de censura para que os professores possam desempenhar o seu papel. E vocês sabem que, com o projeto Escola Sem Partido, vocês supostamente miram no que chamam de esquerdistas, mas acabam acertando em todo e qualquer professor. Porque se você cerceia qualquer tipo de possibilidade de ensino na sala de aula e de prática pedagógica, significa que nem o português, a matemática, a física, da forma como vocês gostariam e que seus filhos merecem aprender, vão ter condições de chegar ao conhecimento do conjunto dos alunos.
O senhor Miguel Najib muitas vezes diz que os defensores do projeto Escola Sem Partido são papagaios da Constituição. Eu pude ver mais de uma entrevista do senhor e o senhor dizia isso. Na verdade, não. São pessoas que distorcem conceitos constitucionais. Porque se fosse somente garantir que a Constituição seja aplicada, ora, não precisava de um PL simples como esse para poder fazer com que tivesse a consolidação da Constituição no nosso país. Na verdade, a Constituição, no projeto Escola Sem Partido, ela é mutilada em alguns aspectos. Por exemplo, na Constituição estabelece que haja o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas no âmbito acadêmico. No projeto Escola Sem Partido, simplesmente tira o termo concepções pedagógicas, mantém somente pluralismo de ideia. Outro tema, por exemplo, se estabelece que se tenha liberdade de aprender do aluno, mas também se estabelece que tenha liberdade de ensinar, de pesquisar e divulgar os saberes. No entanto, no projeto Escola Sem Partido, tira essa segunda parte também, só diz a liberdade de aprender do aluno. No entanto, isso, gente, isso é um preceito mínimo para a constituição da educação. A educação é um processo de ensinar e aprender concomitantemente. Um não existe dissociado do outro. Então, o que os senhores estão pretendendo com um projeto como esse, na verdade, é uma distorção completa do que é a educação e do que é qualquer possibilidade de educação, de ensino, de aprendizagem e de consolidação das escolas. O que querem também é criar uma dicotomia entre as famílias e os professores, ao invés de estimularem a participação dos pais e mães nas decisões das escolas, através, por exemplo, das APMs e instrumentos como esse, querem fazer com que os pais desconfiem cada vez mais do papel dos professores. E também querem criar uma dicotomia entre aluno e professor, sendo que um não existe sem o outro. Aliás, senhores, se as escolas fossem assim tão dominadas pelos marxistas e tão dominadas pelos esquerdistas, como é que a nossa sociedade elege uma Câmara como essa? Lotada de senhores absolutamente conservadores e reacionários. Eu pude participar um pouco ali da discussão em torno da PEC 181, que boa parte dos senhores querem garantir que as mulheres sejam obrigadas a carregar os filhos de estupradores no ventre, até que os filhos nasçam e que elas sejam obrigadas a ter essa sina para suas vidas. É disso que se trata a Câmara de Deputados. Então, nós vivemos numa sociedade que os professores são doutrinadores. Ora, como é que a gente tem um parlamento como esse? Na sala de aula, é necessário, como disse, utilizar qualquer tipo de instrumento. E instrumento para falar a verdade. Falar exatamente o que aconteceu ao longo da história. E eu vou citar a disciplina de História, apesar de eu ser formada em Letras, porque, sistematicamente, é a disciplina que os senhores optam para atacar e para estigmatizar os professores. Por exemplo, se os professores de História não disserem que foi a luta dos operários, por exemplo, que conseguiu consolidar uma série de direitos trabalhistas, que, inclusive, essa Câmara de Deputados recentemente rasgou e jogou no lixo, se a gente não contar essa versão da história, nós vamos estar mentindo para os nossos alunos. Se não contarmos, por exemplo, que foi a luta das mulheres que garantiu o direito ao voto, por exemplo. Se não fossem as mulheres lutando, se organizando, se mobilizando, a gente não poderia nem votar, muito menos estar aqui presente nesse lugar, como eu, felizmente, posso estar nesse momento. Provavelmente, os senhores querem que os futuros professores não tenham a liberdade para dizer a verdade, para dizer criticamente e de uma forma reflexiva, com que os estudantes conheçam a verdade. Não querem, por exemplo, que nos futuros livros de história e que os professores possam lê-los e possam falar para os seus alunos que o presidente que não foi eleito, o presidente ilegítimo do nosso país, só está no seu cargo porque os deputados tiveram seus bolsos cheios de dinheiro para manter o seu cargo enquanto presidente da República, porque todo mundo sabe as malas e malas de dinheiro que ele intercepta e que tem, muitas vezes, a atuação dos senhores parlamentares. Isso precisa ser dito para as próximas gerações. Isso é um compromisso com a verdade, com os fatos e com a necessidade dos estudantes se formarem crítica e reflexivamente. Para concluir, eu quero dizer que o projeto Escola Sem Partido não é um projeto isolado. É um projeto que tem um viés ideológico, um viés de censura, mas tem a ver também com um planejamento social, o que se espera da nossa sociedade no futuro. O que eu quero dizer com isso? Parte de parlamentares
que acreditam que os nossos cidadãos não precisam ter uma formação crítica e reflexiva, porque o mercado de trabalho que eles preparam para a futura geração, que hoje em dia está nas escolas, é um mercado de trabalho do trabalho alienante, em que os estudantes de hoje não precisam ser trabalhadores que pensem, que reflitam, precisam ser simplesmente mão de obra maquinal e alienante, porque é isso que está acontecendo, por exemplo, com a reforma trabalhista que também os senhores aprovaram. Tem a ver com o fato de fazer das nossas escolas cada vez mais sucateadas e cada vez mais precarizadas. Se os senhores, de fato, estivessem muito preocupados com o futuro das nossas crianças, não fariam as aberrações que fazem nesse Congresso Nacional. Não votariam a permanência do presidente Michel Temer, por exemplo, não destinariam um montante imenso para o pagamento da dívida enquanto viram as costas para a educação, não tratariam os professores nos seus municípios e nos seus estados da forma como tratam, sem reajuste salarial há muitos anos, não tratariam as escolas da forma como tratam quando falta, inclusive, merenda, não utilizariam os seus cargos para a manutenção dos seus poderes, enquanto o conjunto da população padece sem nenhum tipo de atenção e sem nenhum tipo de investimento prioritário nas áreas sociais. Vão seguir existindo, sim, professores com diferentes ideologias, diferentes pontos de vista em todas as escolas do Brasil. E vão existir, sim, professores com liberdade pedagógica, se utilizando de todo e qualquer método e falando de todo e qualquer assunto, porque isso é um princípio para garantir qualquer condição mínima para a educação. E para aqueles que insistem em tentar desenvolver o projeto Escola Sem Partido, eu vou dizer, gente, vocês me desculpem, mas dinheiro público não cai em árvore. Uma comissão como essa, que despende tanto dinheiro, tantas reuniões, tantos servidores, na verdade, nem deveria existir. Porque os senhores sabem que o projeto como esse, mais para frente, vai ser barrado por ser inconstitucional. A gente devia aqui estar debatendo, sabe o quê? De que forma nós vamos melhorar a qualidade das escolas, de que forma nós vamos garantir que a merenda chegue no prato das crianças e não sejam desviados por parlamentares como os senhores, de que forma nós vamos garantir uma boa formação e educação para os professores em todos os estados, de que forma nós vamos garantir, por exemplo, que as escolas sejam espaços de formação, de respeito aos direitos humanos, de promoção da igualdade social e não uma máquina de produzir seres humanos para um trabalho alienante. E eu vou dizer para os senhores, para concluir, que o meu tempo está acabando. Essa geração que ocupou as escolas no final de 2015 e no começo de 2016 vai cobrar a conta. Os senhores podem esperar. Pode vir escola sem partido, pode tentar tirar o gênero da discussão do PME, podem fazer o que vocês quiserem. Essa geração vai cobrar a conta. Já está cobrando, já está se mobilizando. E se os senhores não estão muito acostumados a lidar com a verdade, com o contraditório, também acostumem-se, porque essa geração vai cada vez mais ocupar os espaços que, infelizmente, os senhores dominam através de troca de favores e de benefício mútuo entre os senhores. Obrigada.